sua carreira vencedora começa aqui, na Uninasal. Aqui você tem matrícula a partir de R$ 99,00, mais desconto de 50% no primeiro semestre, além de crédito estudantil de até 50%, sem a necessidade de fiador. Utilize sua nota do Enem. Acesse uninasal.edu.br ou ligue 4020-9734 e veja as formas de ingresso na instituição de ensino que mais cresce no Nordeste. Venha para o time da Uninasal e tenha uma formação de qualidade. Uninasal, formando vencedores. Oferecimento Uninasal e Tite juntos formando vencedores. Sebrae, especialista em pequenos negócios. Olá, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara, coisa boa. Eu queria pedir ao meu amigo que pegasse um negócio aqui, porque eu tenho que fazer um agradecimento logo no princípio desse programa, né? Agradecer as pessoas, como já fiz no Almoçando com a Notícia, eu vou agradecer as pessoas que estiveram no lançamento do meu livro, O Por Causas da Vida, que está aqui e que em breve eu digo a você como adquirir, ok? Aqueles que não vieram. Mas foi uma festa sensacional aqui na Bodega do Sertão, profundamente prestigiado por todos vocês, meus amigos, e eu agradeço muito, amigos, seguidores. Funciona esse negócio de rede social, viu? Eu não fiz nenhum convite assim pessoalmente e as pessoas atenderam ao convite pela rede social. Eu estou tendo um enorme prazer de receber hoje aqui o nosso querido amigo Fábio Guedes, que é o presidente da FAPEAL. E além de presidente da FAPEAL, é obviamente que volta e meia ele, como professor da UFAL também, solta alguns livros, e está soltando agora também um, que vai ser dia 27, aqui na nossa Bodega do Sertão, é o Outro Modo de Interpretar o Brasil. Gente, a gente está precisando de interpretações diferentes desse Brasil caótico que a gente vive, está precisando, porque senão eu não sei não. Esse livro é feito em coautoria com Reginaldo Souza Santos, que é da UFAL também. Não é isso, meu querido Fábio Guedes? Tudo bem, Geraldo? Prazer imenso estar aqui no seu programa novamente. É meu. Nós já temos uma boa parceria. Com certeza. Né? Com o Bate-Papo e é motivo de satisfação de encontrar. Para mim é motivo. Parabéns pelo lançamento do livro Por Causas da Vida. É verdade. Foi muito prestigiado. Nós estivemos aqui e vimos como você é uma pessoa querida em Alagoas. Dá para sentir como foi calorosa. Graças a Deus, né? Como foi calorosa a recepção do livro. É verdade. E obrigado mais uma vez pelo espaço de nós estarmos aqui. Agora fazendo uma apresentação de um livro que nós já vínhamos pensando desde 2015. Então ele está numa linguagem, Geraldo, que ele não foi atualizado no verbo. O verbo ainda, se você for observar, ele está no passado. Perfeito. Né? Ou seja, é como se você estivesse em 2015 lendo 2015, 2016. Certo. Isso foi intencionalmente. Certo. Por quê? Porque Outro Modo de Interpretar o Brasil, ele é uma maneira da gente tentar discutir, refletir sobre um Brasil, você mesmo falou, está caótico. Ele nos últimos tempos ele veio paralisando novamente. Perfeito. Então a gente costuma dizer, Geraldo, que o maior traidor da história é o tempo, é o próprio tempo. Não tem a menor dúvida. Porque se você avança no tempo e olha para um fato histórico lá atrás, é mais fácil você compreendê-lo. Difícil é você compreender a história no momento em que você está vivendo. Perfeito. Então esse livro foi tentar compreender a história no momento em que nós estávamos vivendo. Muito bem. Então ele foi ao longo de 2015, que foi 2015 e ao longo de 2016 e 2017. Ok. Então, Outro Modo de Interpretar o Brasil pode ser um título bastante pretensioso. Não, eu acho profundamente sugestivo, muito atual e talvez muito necessário para que as pessoas entendam quais são as interpretações. Isso. Não é? Tem várias. Tem várias, muitas. Exatamente. E, sobretudo, no campo da ciência econômica, que nós estamos tão acostumados a escutar, assistir e ver debates com a mesmice que é preciso cortar gastos, que o Estado é grande demais, que a austeridade fiscal levará
ao crescimento econômico, uma série Perfeito. de chavões. Exatamente. Então, outro modo de interpretar o Brasil, ele quer dizer o seguinte, ele quer dizer que, primeiro, não é uma visão pessimista do país. Isso é bom. Logo, né, nós já não estamos aí no campo, digamos assim, da ideologia mais voltada para uma crítica em torno de si mesma. Então não é um modo de ver o Brasil como algo impossível, inviável. Pelo contrário, a gente resgata a cabeça de grandes cérebros no Brasil que olharam para esse país e disseram, olha, esse país ele é viável, esse país é possível. Podemos citar, por exemplo, o grande paraibano Celso Furtado. Celso Furtado, para mim, é uma das maiores cabeças Então, que esse país teve. Então, um homem que lutou, Celso Furtado. pensou, Verdade. via como ninguém os profundos problemas que esse país tinha, mas dizia, não, mas são sanáveis. Exatamente. Então, nessa perspectiva, o livro assume essa postura. Bom, e quando você fala, por exemplo, aqui, logo no princípio do livro, você fala, depois do falso boom, a emergência dos problemas estruturais. Isso. O que você chama de falso boom? Falso boom, Geraldo, foi o que observamos quando nós expandimos o consumo das famílias mais pobres desse país. Isso é um fato real. Ok. Nós incluímos essas famílias no mercado consumidor através do consumo de bens duráveis, geladeiras, fogão, televisores, não é? Forno micro-ondas e assim por diante. Viagens, Perfeito. avião. Perfeito. Ok. Foi uma inclusão que aconteceu. Inclusão aconteceu real. Sem dúvida né? alguma. O mercado imobiliário, inclusive, ficou aquecido. Perfeito. Não é isso? O programa Minha Casa Minha Vida também construiu milhares de unidades. E hoje milhares de pessoas e famílias estão morando nas suas casas. Mas por que um falso boom? Por que um falso? Primeiro porque, apesar desse boom, nós não resolvemos problemas extremamente estruturais nesse país. Eita, Pedrinho, você é grande, Pedrinho. Vamos Por lá. exemplo, nós não resolvemos o acesso à saúde pública desse país. O acesso à saúde pública desse país. A gente não resolveu. Que quem acessa a saúde pública nesse país, Geraldo, são essas classes. É verdade. E os mais pobres ainda. Exatamente. Nós não resolvemos, não é, a questão da educação básica de qualidade. Pelo contrário, os indicadores, eles dizem que nós patinamos nos níveis de qualidade, Isso. nas provas universais. Não é? Então, saúde e educação. Terceiro, não é? Nós temos problemas gravíssimos do ponto de vista, e aí uma coisa que nós estamos por dentro desse assunto, não é? Que é uma dependência tecnológica impressionante. Você, como presidente da FAPEL, É impressionante. você deve chorar de vontade de Impressionante. querer fazer mais, né? Impressionante. A indústria brasileira. É verdade. A indústria brasileira, ela vem afundando nos últimos 30 anos. E o componente central disso é a falta de capacidade de inovar Perfeitamente. tecnologicamente. Isso, São problemas estruturais. isso é uma declaração fantástica, né? São problemas estruturais. Outro problema estrutural nós mexemos na curva da renda. A renda cresceu das camadas mais pobres, né? Você tem uma inserção de pessoas no mercado consumidor, mas a curva da riqueza não. A riqueza no Brasil continua extremamente concentrada, muito concentrada, e se concentra cada vez mais. E o abismo, mesmo você melhorar da renda, mas o abismo da riqueza entre as classes sociais no Brasil é enorme. Você diria que mais do que nunca aquela famosa frase, os ricos cada vez mais ricos, Não, tenho dúvida. mas só que os pobres mudaram de categoria também. Mudar de categoria, mas relativamente Continuam no mesmo mais lugar. pobres do que antes. Exatamente. Mais pobres do que antes. E outra coisa que eu queria aproveitar, já que estamos nesse teminha aí, a classe média, ela caiu. A classe média foi caindo. Foi caindo. O interessante é que a classe média, ela como nos países europeus, Geraldo, nos países europeus, especialmente, a classe média, ela se alia ao pobre. Exatamente. Ela vê o rico como seu principal inimigo. Perfeitamente. Ela combate o rico porque ela observa o seguinte, olha, eu não sou rico, eu não construo mais coisas porque os ricos é quem mandam nesse país. Aqui é o contrário no Brasil. A classe média se alia aos ricos contra os pobres. É verdade. É uma coisa Porque completamente diferente. porque é uma questão de ascendência, de querer ascender. Ascender, mas
essa ascendência sempre você está observando quem está em cima. E não como é que todos aqui embaixo podem ascender conjuntamente. Exatamente, exato. Esse é o grande problema Esse é o do grande país. problema. Então, a última década e meia, ascendeu as classes mais pobres, a classe média perdeu, de fato, e a rica ficou mais rica. E é tanto que esse conflito político que nós observamos nas ruas do Brasil durante esses últimos 4, 5 anos, é um conflito político onde se observa com muita clareza a classe média contra um projeto de país onde vinha incluindo os pobres. Então, veja, isso nesse livro está demonstrado, né, de uma maneira, em que sentido? É que há um problema estrutural no Brasil ainda, que é o estoque de riqueza do Brasil cresce e se acumula cada vez mais. Muito bem. E esse estoque de riqueza ele pode ser medido de que maneira, Geraldo? Na forma de imóveis, terras, patrimônios e sem distribuição. E aplicações financeiras. E sem distribuição. Não só aqui como fora do mundo, fora do país. E sem distribuição. E o que se distribui de maneira através ou das políticas sociais ou através das políticas públicas. Muito bem. Até que ponto esse tipo de mecanismo influencia numa economia falsa? Pois é, numa economia falsa, em que razão? Porque a economia, ela gira em torno de quê? Gira em torno, basicamente, da possibilidade das pessoas consumirem. Verdade. Então, você é um empresário, Geraldo, você só vai fazer investimentos se a tua expectativa futura de receita, né, permita com que você verdadeira. Cubra o teu Exato, investimento perfeito. E cubra até o custo financeiro que você fez. Exatamente. Se isso não existir, né, não podemos ter, evidentemente, crescimento econômico, nem crescimento da renda, nem geração, né, de emprego. Agora, sem essa expectativa, é impossível. Então, vivemos uma economia falsa, como você colocou, porque ela não consegue ter um dínamo. Esse dínamo seria, centralmente, a expansão do mercado Muito consumidor através da expansão da renda. É verdade. E para expandir a renda, não basta só crescer. E aí está uma coisa fundamental desse livro. É preciso perseguir um processo de distribuição de renda nesse país. Nós estamos conversando com o Fábio Guedes, que é o presidente da FAPEAL, e que está lançando um livro, Outro Modo de Interpretar o Brasil. E que é muito interessante. Eu vou deixar ainda dentro do conteúdo do livro uma pergunta para que ele responda no segundo bloco, porque faz parte do livro. Para quem os sinos dobram, meu caro Fábio Guedes? Para quem os sinos dobram? Vamos ver dentro da pergunta que você próprio se faz dentro do seu livro, ela fica como sendo a abertura do segundo bloco, ok? Ainda nesse intervalo, lembrando a vocês dos nossos patrocinadores, como Uninasal, por exemplo, e Tite juntos, formando vencedores e fazendo um caminho maravilhoso. E agora, com todos os vestibulares abertos para inscrição, e com você indo lá no site uninasal.edu.com, você vai ver o número de cursos novos que a Uninasal está oferecendo em todo o Brasil. Agora aqui, com essas duas sedes que nós temos em Maceió, uma na Ponta Verde e a outra no Farol, que magnífica tem sido a atuação da Uninasal no estado de Alagoas. Que coisa boa, não é? O Sebrae AL, olha que coisa boa, esse grande slogan do Sebrae, que é especialista em pequenos negócios. Eu vou até provocar depois o nosso amigo Fábio Guedes com essa questão do pequeno negócio, mas na união dos pequenos negócios, eu que sou um enorme defensor do cooperativismo e do associativismo e que não acredito que um estado como Alagoas possa se caracterizar por chegada de grandes negócios ou de grandes indústrias. Eu acredito num mapa vocacional do estado onde se possa fazer cooperativismo e associativismo de uma maneira objetiva e sustentável. O Sebrae está aí para ajudar, não tenho a menor dúvida de que está. A imprensa oficial Graciliano Ramos, que está publicando o livro, imprimiu o livro do nosso amigo Fábio Guedes, exato, e que fez o mesmo com o meu. Publicou também. Fez o mesmo com o meu, que continua por aí. Daqui a pouco eu digo a vocês como é que vocês vão adquirir, Por Causas da Vida, ok? A Bodega do Sertão, essa querida Bodega do Sertão, que faz parte do meu coração, por isso a gente fez o lançamento do livro aqui, né? Muito obrigado ao Nado e à França, aliás, a França é sua irmã. Cunhada, aliás, diga-se de passagem. E
o filé do Zezé, 2 ícones da gastronomia. Oh, voltamos já. Sua empresa joga dinheiro no lixo? Reduza os custos e proteja o meio ambiente com as consultorias do Sebrae Tech. Implemente o programa de gerenciamento de resíduos sólidos. Obtenha a licença ambiental e conheça outras melhorias para a sua empresa. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Sua carreira vencedora começa aqui, na Uninassal. Aqui você tem matrícula a partir de R$ 99,00, mais desconto de 50% no primeiro semestre, além de crédito estudantil de até 50%, sem a necessidade de fiador. Utilize sua nota do Enem. Acesse uninassal.edu.br ou ligue 4020 9734 e veja as formas de ingresso na instituição de ensino que mais cresce no Nordeste. Venha para o time da Uninassal e tenha uma formação de qualidade. Uninassal, formando vencedores. Muito bem, gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje, recebendo o nosso querido Fábio Guedes, presidente da FAPEAL. Vai precisar voltar aqui depois para a gente falar mais em FAPEAL, de novos projetos da FAPEAL, porque hoje, pelo jeito, nós vamos ficar nos temas do livro. Tudo indica que sim. Com certeza. Não é? E agora que nós fechamos um relatório de 2015 a 2017. Estamos lançando aqui o outro modo de interpretar o Brasil, que é do Fábio Guedes, juntamente com o Reginaldo Souza Santos. E é interessantíssimo. E eu deixei, baseado no próprio livro, uma pergunta para o Fábio, já que a gente vinha falando desse nosso Brasil. Aqui ele fala sobre as velhas e surradas ideias. E diz assim, a grande pergunta, para quem os sinos dobram? Para quem os sinos dobram? Essa pergunta vai ser respondida de maneira, apesar de sua complexidade, mas com um dado. Vamos lá. De 1985 a 2014, Geraldo, o governo federal, do seu orçamento executado, destinou a investimentos públicos 861 bilhões de reais. Executado. Olha só, 84 a 2014, 84 a 94, 2004 a 2014. Em 30 anos, próximo de 1 trilhão. Executado. 1 trilhão e pouco é o orçamento do governo federal de um ano, 2017. Perfeito. No mesmo período, executado, o governo pagou 3 trilhões e 500 bilhões de juros da dívida pública. De juros. Então alguma coisa está errada. Lógico que sim. Está errada. Lógico. E olha, não é porque o governo, especialmente a partir de 94, ele vem num ciclo de superávites primários, que significa na sua casa, significa que você tem um salário maior do que suas despesas, e você economiza. Isso é um superávit primário. 94 para cá, o governo vem com superávit primário sucessivos. Mas a dívida não para de crescer e a cada definição da taxa de juros no Brasil, a Selic, que o governo sempre define, a cada definição, você paga mais ou paga menos juros dessa dívida pública. Então, há alguma coisa de errado aí. Da década de 80 para cá, um novo contrato social no Brasil foi montado para que isso funcione desta maneira. Quem se aproxima muito desse discurso, Geraldo, quem bate nisso profundamente e esmiuça isso, é o Ciro Gomes, viu? Perfeitamente. Tá certo? É. Então, nós temos no Brasil hoje, na época de Getúlio Vargas, de 30 a 70, se constituiu no Brasil um consenso político, ideológico, industrialista, que levou o Brasil, quer queira ou não, a ser a 8ª indústria do mundo, com um parque industrial importante. Mas houve um consenso industrial desenvolvimentista. De 80 para cá, a gente perdeu esse consenso. Há um consenso rentista financeiro, que é outra coisa. São espectros da sociedade brasileira que hoje vive do rentismo, vive de aplicações financeiras. E o eixo de todo o sistema, o eixo é a dívida pública do Estado brasileiro. Então, de lá para cá, você coloca aí, quais são as velhas ideias surradas?
As velhas ideias surradas são aquelas que dizem que o Estado é enorme, Perfeito. que o Estado gasta Perfeito. demais, que tem que cortar isso, tem que fazer a reforma da Previdência, tem que não sei o que, para economizar. Posso Quando- abrir um parênteses aí? Pode. Porque você fala na reforma da Previdência tão grandemente discutida e a gente defende uma tese de que a reforma da Previdência não é necessária, não seria necessária, basta cobrar o que devem. Basta cobrar o que deve. E outra coisa importante, que interessante. Aí veja, quais são as velhas ideias surradas? As velhas ideias surradas são ideias que defendem um modelo de política macroeconômica que permitem que esse sistema continue financiando, né, o rentismo financeiro, né, e não o processo de construção de um país e fortalecimento de suas políticas públicas. Aí quando você fala sobre a Previdência, por que a Previdência é um falso problema e que é colocado pelo governo atual como um problema que vai quebrar o país? Primeiro, é evidente que a Previdência tem seus problemas, problemas como uma parcela Pontuais, muito grande, né? pontuais. Que tem rendas, pensões, tudo. Perfeito. São corrigíveis. Agora, a Previdência, Geraldo, ela está dentro de um orçamento chamado Orçamento de Seguridade Social. Muito bem. Esse orçamento de seguridade social, ele compõe a previdência, a assistência social e a saúde, Muito bem. certo? Esse orçamento de seguridade social, ele é superavitário. Ele cobre os déficits da previdência. Só que esse superávit desse orçamento da seguridade social, ele é desviado, ele é destinado ao chamado superávit primário do governo Muito federal, bem. Ele é diluído. que é diluído e que vai pagar juros. Exatamente. Tá bom? Então, quando você fala... Então, é um problema de gestão. Problema estrutural, Estrutural político, de economia política. Aí, quando você observa, vem cá, mas a Previdência realmente, ela e esses déficits da Previdência, eles são cíclicos. Sem dúvida. Quando a economia vai bem, você gera mais posto de trabalho, com carteira assinada, o déficit desaparece. Com certeza. Quando a economia entra em recessão, é evidente que você dispensa mais trabalhadores, né? Você diminui a contribuição e o déficit aparece. Ele é cíclico. Querem acabar com Pois nós, é. os velhos? Então, acontece o seguinte, quando Querem nos culpar por Quando isso? você pega o orçamento da Seguridade Social, não cobre a Previdência Social em momentos cíclicos ou ruins, e pega esse superávit, bota aqui para o governo federal transfere isso para pagamento de juros de banco, no Brasil, os credores da dívida pública, e, né, diminui sensivelmente os gastos e especialmente os investimentos públicos, essa economia ela não vai ter a espoleta necessária para o crescimento econômico, porque a iniciativa privada no país inteiro espera um momento favorável. Se não houver um momento favorável, quem tem que construir esse momento favorável é o governo, Muito bem. o Estado brasileiro. E sem ele construir, a economia ela não sai da patinação. E o que é que acontece? A Previdência continua em déficit. Continua em déficit. Agora me diga uma coisa, e você toca nesse assunto nesse livro. Quando é que você acha que começa a necessidade de mudar em frente ao conservadorismo? A necessidade de mudar, ela sempre acontece, Geraldo, quando a crise ela esgaça. Né? Por exemplo, ela não esgaçou ainda. No Brasil não esgaçou. Por quê? Porque os últimos anos do governo Lula e Dilma, você teve aquilo que você observou, uma ascensão social, né? O mercado consumidor cresceu e tal. Só que 2015 para cá parou. Ainda estamos sofrendo uma ressaca. Porém, as consequências já estão chegando. Não tenha dúvida. Já chegou no Rio de Janeiro. Já está chegando aonde? Onde você for, em qualquer cidade do Brasil, você vai ver o número de pessoas que estão dormindo no meio da rua, debaixo de pontes, a pobreza crescendo e nos sinais das cidades, né, a quantidade de crianças e pessoas vendendo tudo que é bugiganga. Isso ainda não explodiu para um conflito social. Muito bem. Venezuelando o Brasil, É de uma possível. certa forma. Ao inverso. Né? Porque Ao inverso. aqui você está venezuelando o país, né, com uma política conservadora. Com certeza. E lá Né? o contrário. Lá é um conflito conflito. de posições. Exatamente. Aqui é uma política conservadora, Exatamente. né, que tenta fazer reformas para que essa estrutura que eu expliquei para você, que desde os anos 80 para cá, continue para frente. Agora me diga uma coisa, que análise você faz, ou então estamos diante também de um falso panorama, quando o atual presidente tem uma rejeição de 90% ou mais de 90%, e ao mesmo tempo se diz
que a economia está crescendo, que os empregos estão voltando, que a inflação está segura e por aí vai, papá. Isso não é um paradoxo? Não paradoxo, veja só. Hoje, quando eu vim para aqui, para seu programa, hoje pela manhã, no Bom Dia Brasil, né? E na CBN, uma economista que sempre tem opinado sobre a economia brasileira, foi a primeira vez que eu vi ela comentar, disse assim, olha, a economia não está indo bem. Pelo contrário, até os formadores de opinião do jornalismo econômico, os oficiais, né, hoje assumiram que a economia não está indo. Ela tem espasmos, mas daqui a pouco, 3, 4 meses depois, os indicadores dão errado. Perfeito. Entendeu? Não tem um processo, né, Não, consistente. Pronto, é isso que eu ia dizer. Falta Aí, veja, consistência. a inflação está baixa, está para os preços, né? Porque os preços administrados estão segurados. Exatamente. Mas o restante que não está, você vê, o plano de saúde subiu, Claro. gasolina está subindo, então os preços administrados estão ali. E você tem que ver na cesta de bens que compõe o IPCA, que mede a inflação, tem que saber ali quem é que está ali dentro. para Muito poder bem. dizer quem está Porque subindo todo ou não. mundo sabe que quando o combustível sobe, tudo sobe. Não é? E não está acontecendo Pois é, isso. não está acontecendo. Não. E, aliás, é outra coisa, é uma verdadeira aberração isso hoje dentro do Brasil, essa questão do preço dos combustíveis. Se tivesse crescendo, o desemprego não estava caindo, não estava se elevando. Então, hoje chegamos à mediocridade, por isso que esse livro, ele tenta, é outro modo de interpretar o Brasil. Perfeito. Porque hoje chegamos à mediocridade de se crescermos 0,1% é comemorado. É Exatamente. uma coisa, e a população acha É uma isso piada, normal. é uma piada. Não pode achar isso normal. É verdade. Você crescer 0,1% e a opinião pública, né, achar isso normal, não pode. Não, achar que está tudo ótimo. Está ótimo. É. Porque a inflação está caindo e o Por crescimento isso é que não eu tá toquei acontecendo, nesse tá ponto. ótimo. Vamos parar de tapar o sol com a peneira. Sim. Não tem nada bom. Não tem nada bom. Existe realmente uma cortina de fumaça. Isso. Não é que as pessoas não enxergam. Não enxerga. Bom, eu acho que discutir esse assunto, o outro modo de interpretar o Brasil, são ensaios de administração pública através do livro do Fábio Guedes Gomes e do Reginaldo Souza Santos, eu não tenho a menor dúvida de que vai ser muito bom. Como eu não tenho a menor dúvida de que o lançamento dele vai ser um sucesso, primeiro porque vocês escrevem muito bem e estão com um assunto que é um assunto palpitante hoje no país. E segundo, que vai ser na Bodega do Sertão. Aqui na Bodega do Sertão. Isso. No dia 27, 27 às 19 horas. Aqui no Bule Climatizado. Exatamente. Igual como foi o seu. Que foi uma experiência fantástica para mim, né? Eu acho. E aliás, você foi logo dos primeiros a chegar, né? Foi, claro. Eu agradeço muito a você. Então, nós não vamos poder perder a oportunidade de conversar e discutir um pouco de economia do Brasil com os nossos queridos Fábio Guedes Gomes e Reginaldo Souza Santos. Outro modo de interpretar o Brasil, que você vai encontrar aqui no lançamento e depois você também vai dizer onde vai encontrar. Vamos né? ver, E como é que vai ser Ele feito. vai ser certamente comercializado nas livrarias, né, aqui em Maceió. Já temos 2 convites, um para lançar em São Paulo Certo. e outro para lançar em Espírito Santo. Muito bom. Então, vamos lançar aqui os lançamentos mais específicos, mais acadêmicos, digamos assim. Isso vai ocorrer à medida que o público vai conhecendo. Muito bom. Né? Mas eu gostaria somente de dizer, para finalizar, qual é a intenção desse livro, para que nós sejamos otimistas, Geraldo, é que precisamos pensar num projeto de nação. Perfeitamente. Esse aqui defende essa ideia. Precisamos pensar num projeto de nação. Muito bem. Como levar esse condomínio, né, a ter árvores, jardins, crianças bem alimentadas, jovens bem formados e é o que nós estamos precisando. Os velhos, né, com dignidade. É isso aí. É isso. Muito obrigado, Fábio. Obrigado mesmo Geraldo, por pela ter vindo. oportunidade. E eu quero ver vocês todos aqui no dia 27, às 19 horas, aqui na Bodega do Sertão. Você vai ver que vai ser muito bom e vai valer a pena ter na sua coleção um outro modo de interpretar o Brasil, do Fábio Guedes e Reginaldo Souza Santos. Muito obrigado a vocês que estiveram conosco até agora. Até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Ele mandou dizer que quer, gente. Então, quando ele manda dizer que quer, encontro marcado.
Sua empresa joga dinheiro no lixo? Reduza os custos e proteja o meio ambiente com as consultorias do Sebrae Tech. Implemente o programa de gerenciamento de resíduos sólidos. Obtenha a licença ambiental e conheça outras melhorias para a sua empresa. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios.